Todo mundo deveria ter algum santo que lhe fosse familiar, para senti-lo próximo com a oração e a intercessão, mas também para imitá-lo. Papa Bento XVI. Muitos santos foram educados por seus pais, catequizados por seus pais, que eram católicos fervorosos, praticantes, exemplares. E essa é a nossa missão, como pais de família, de levar os nossos filhos para o céu, de educá-los na fé. Inclusive, quando esses pais se esforçavam para que os filhos fossem bem-sucedidos na vida, não era para que eles fossem ricos, era para que eles influenciassem a sociedade, para que se tornasse um mundo melhor, com mais valores cristãos. E também a prioridade, o maior valor que eles passavam para os filhos, o maior tesouro, a maior herança que deixavam para os seus filhos, era o desejo do céu. Era a fé que conduzia esses meninos, essas meninas para o céu. Quase todos os santos tiveram a graça de terem pais que foram bons catequistas e evangelizadores. Claro, alguns não, né? Receberam essa graça na sua caminhada. Mas se nós formos ver a história dos santos, quantos pais estão por trás dos santos e santas que nós conhecemos? No dia do nosso julgamento, Deus não vai cobrar de nós em qual faculdade que seu filho formou, qual curso de pós-graduação que seu filho fez, como que você pagou melhores estudos. Tudo isso não vai ser cobrado nada, é palha. Deus vai perguntar sobre a nossa missão. Você levou seu filho para Deus? Você se esforçou para levar o seu filho para Deus? Esse é o nosso trabalho. Não é formar nas melhores escolas. É claro, as escolas são boas, a carreira é bom, mas o fundamental, o principal, a prioridade é levá-los para o céu. Sou bacharel em Teologia Católica e eu tive a graça de, no final da minha teologia, do meu estudo, preparar um trabalho, né, o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, justamente sobre a vida dos santos, né? E o que Deus tocava no meu coração, como eu sou casado, de fazer um trabalho diferenciado. E eu fui buscar na vida dos santos quais eram os casais que verdadeiramente viviam essa santidade. E aí eu me deparei com a história de São Basílio e Santa Emília, o São Basílio Velho, que era pai de Basílio o Magno e de São Gregório de Nissa. A história deles é bonita demais. Imagine vocês, São Basílio, ele ficou 7 anos na miséria, porque eles eram perseguidos e ele teve que fugir da região dele. Ficou 7 anos na miséria e depois ele começou a se refazer, refez a vida. Ele era advogado, casou com Emília. Emília é uma mulher cristã e os pais dela morreram. E para ela não ficar sozinha também, né, ela se encantou com São Basílio e os dois se casaram, tiveram 10 filhos. Mas dentre esses filhos que eles tiveram, né, 4 são santos, né? Dentre eles, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa e Santa Macrina. Então, assim, foi uma família que deu testemunho do amor a Deus. Mas o mais bonito de tudo é ver eles viverem na simplicidade as 3 virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Principalmente a caridade. São Basílio, como advogado, ele advogava as causas, em especial daqueles que não tinham condições de pagar. E era interessante porque, principalmente quando tinha injustiças, é aí que São Basílio ia em cima. Não era o Estado que educava. Por isso, a mentalidade, o foco era Deus. Então tudo na família era voltado para Deus, inclusive a educação dos filhos. E isso mexeu muito comigo, o que eu queria para a vida dos meus filhos. Muitos homens fizeram tremendos esforços para deixar o nome deles na história. E
até agora, com informação, acesso à informação, a gente tem visto que muitos desses são picaretas, que na verdade não tem nada de bom. E tantos homens se esforçaram, construíram estrada, hospital e não sei o que mais, para deixar o nome de avenida, nome de cidade. Isso é tão nada. Aqui nesse mundo, ao ponto que a gente deve aprender com os santos que intercedem por nós, que viveram de maneira simples, que trabalharam no dia a dia, no amor, no desprendimento, no doar-se, e o nome deles ficou eternizado. Né? Os santos viveram na cidade, o próprio Jesus Cristo nasceu lá num lugarzinho, né? Naquele, vamos dizer, no finzinho de mundo. E o nome ficou marcado. Os tantos santos, Curadares e tantos outros, é muito mais fácil e grava o nome para toda a eternidade. Mais do que o nome, a nossa vida, a vida eterna, que vamos para a eternidade. Enquanto que muitos desses homens que aí têm nome de cidade, nome de praça, nome de sei lá mais o que, sabe-se lá aonde foram parar a alma desses homens, né? Aí eu fui vendo outras histórias, por exemplo, Santa Ludmila e São Borívar da Boêmia. Era um povo pagão, a Boêmia, o Borívar era duque, Ludmila era pagã, Ivan, que era um eremita, um monge eremita, desce do bosque, vai em direção à praça onde está a imagem da deusa, destrói a deusa na frente de todo mundo fica... E agora, o que vai acontecer? Ele vai morrer, não acontece nada com ele. Aí ele fala, ele exalta a fé cristã, ele fala do catolicismo de uma tal maneira que Ludmila segue o monge até a floresta, servia os mais pobres, porque é isso que eles faziam, eles ajudavam os mais pobres, ajudavam os doentes, e ela foi aprendendo a fé cristã. A um belo dia, Borívar passa, caçando no bosque, porque era duque, se encontra com Ludmila, se encanta pela beleza dela, vai e pede ela em casamento. Ela fala, tá bom, eu caso com você se você se converter à fé cristã. E ele foi batizado. E os dois formam uma família bonita e eles têm 6 filhos. Eles não tinham medo de ter filhos, tinham filhos e educavam na fé cristã. Aí Ludmila acaba sendo duquesa e o mais bonito de tudo, os dois juntos converte praticamente toda a Boêmia. Toda a Boêmia acaba se tornando cristã. O que mais deixou com raiva a nora de Ludmila foi que eles obrigaram ela a educar o filho na fé cristã e ela teve que obedecer. E disso nasce um santo. São Venceslau é justamente o neto de Santa Ludmila e São Borívar da Boêmia. Numa das guerras, Borívar falece e quem assume o ducado é justamente a nora, porque faleceu também o marido dela. Aí ela envolve outras pessoas ali do ducado, engana eles e faz com que eles vão até a casa de Ludmila e mate ela estrangulada pelo próprio lenço. É isso que acontece. Ou seja, ela dá vida por acreditar numa fé cristã, por acreditar em Cristo e por educar os seus filhos em Cristo. De tudo isso, ainda brota um santo, que é justamente o filho dessa bendita nora que odiava Ludmila. O filho dela acaba se tornando São Venceslau. Interessante que um dia nós estávamos num acampamento, nem era assim um acampamento de oração, era uma confraternização da comunidade. E a gente acendeu uma fogueira, estava toda a comunidade, Padre Jonas, naquela época a comunidade era pequenininha, né? Então conseguia toda a comunidade na mesma confraternização. Hoje em dia não tem nem como, né? Mas aí é interessante que o Padre Jonas fez um momentinho de oração e Deus colocou no coração dele de que o Senhor nos revelasse qual era o santo que intercedia por nós no céu. E eu estava começando com o trabalho de evangelização das crianças na Canção Nova. E eu pensei assim, deve ser Dom Bosco, né? Porque Dom Bosco evangelizou os meninos, foi um grande evangelizador de crianças e adolescentes. Mas no meio da oração o Senhor colocou no meu coração a imagem de um padre de preto, com a túnica toda rasgada, velhinho, com uma cruz enorme no peito, numa praia. E eu não lembrei de Padre José de Anchieta, porque na época, para mim, José de Anchieta era só um personagem quase que histórico, né, da história do Brasil, eu não conhecia nada da história dele. Aí o Padre Jonas olhou para mim e falou, São José de Anchieta.
eu fui estudar, pesquisar. Meu Deus, esse homem foi um santo maravilhoso. E catequista. Muitos milagres, um dos primeiros catequistas do Brasil, e de uma forma muito lúdica, através de música, de teatro. Ele era divertido, ele ia nas festas do povo, confraternizava com as crianças. Foi uma pessoa maravilhosa. E a gente tem muito, como catequista e evangelizador, a aprender com ele. Então eu vi assim, Senhor, a partir de então eu tenho pedido a intercessão de São José de Anchieta para o meu trabalho de evangelização com as crianças, principalmente porque eu sou uma catequista. A presença de um santo, ele é uma visita, né? A gente não é uma iniciativa pessoal, né? Não é a gente que vai atrás do santo, é ele que vai se aproximando, vai se achegando, né? Nesse último ano eu fiz experiência com São José Maria Escrivá, que eu ouvi algumas coisas sobre ele e aquilo me encantou porque lembra muito o que Padre Jonas fala do trabalho, da vida do ordinário, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, quem é esse padre, né, que é santo? E aí então a internet hoje nos dá muita possibilidade de você pesquisar a vida, conhecer um pouquinho da história. E essa é, para mim, assim, a experiência mais recente, né, com a presença de um santo. Porque com as crianças, com 4 crianças, para eu trabalhar hoje a minha prioridade são as crianças, né? Mas conhecendo esse santo, José Maria Escrivá, eu fiz a novena de São José, na verdade pedindo por uma causa específica. No meio da novena também, antes dela terminar, eu recebi o convite de um trabalho. E um trabalho em casa, onde eu posso estar com as crianças, eu posso ali dividir o meu tempo com as necessidades das crianças. Uma frase que marca muito também desse santo na nossa vida, né, é a seguinte, que Deus sempre manda um filho com um pão debaixo do braço. Ou seja, nunca falta a providência na vida da família, né? Isso é muito importante, porque a gente precisa realmente confiar que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais, materiais, né? Desde que a gente se coloque realmente, se debruce, né, com toda a confiança naquilo que Ele realmente pode nos dar. Então, vale a pena. Eu lembro que até um amigo nosso, né, eu já cheguei a tocar bastante com ele na estrada, né, o querido Eugênio Jorge. No começo, quando eu tinha só o Joaquim, ele chegou para mim e falou assim, Lucas, não espere a providência acontecer para ter os filhos. Tenha os filhos que a providência acontecerá. E nós temos 4 filhos, né? Temos o Joaquim, a Verônica, a Mariana e temos a Celina. Temos um filho também no céu, né? Nós não chegamos a descobrir, né, o sexo da criança, mas já está nos braços de Deus, né? Um costume muito antigo na igreja era dar o nome da pessoa com o nome de um santo. Ou assim, um sobrenome, né? Tipo Maria Aparecida, igual a minha mãe. Adelita Maria. O Estevão. O Estevão, meu filho, por exemplo, foi chamado de Estevão por causa do avô dela, que se chamava Estevão, porque nasceu no dia de Santo Estevão. E provavelmente foi indicação da própria igreja que ele se chamasse Estevão. Os sacerdotes, na hora que as famílias iam marcar, né, o batismo, eles já perguntavam que santo que você vai consagrar aí seu filho. Eles recomendavam às famílias que colocassem no nome da criança o nome de um santo. E era muito bonito que as famílias tinham esse costume de colocar Maria nas meninas, né? Adelita Maria, Aparecida Maria, e nos meninos um segundo nome, José, para que Nossa Senhora e São José fossem os padrinhos daquelas crianças no céu.
E a gente aproveita muito para passar essas devoções, esse valor de santidade para os nossos filhos, né? Porque as crianças, elas têm naturalmente um desejo de conhecer a Deus, mas não pelas palavras apenas, né? O desejo delas de conhecer o testemunho, de como viver, né? Como ser uma criança de Deus, né? Então, como nós somos católicos, a gente apresenta os santos para eles, né?